Gostaria de convidar os irmãos a meditar em Lucas capítulo 5. Estaremos meditando brevemente num momento na vida do Senhor Jesus, em Lucas capítulo 5, versos de 1 a 11. Lucas 5, de 1 a 11. Encontramos aqui a narrativa intitulada A Pesca Maravilhosa. Lucas 5, de 1 a 11, assim nós lemos nesse texto. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram, e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Vamos orar. Senhor Deus, louvamos o teu nome pela tua palavra. Dá-nos a direção do teu Espírito no entendimento do recado que tens para nós nesta manhã. Fala o nosso coração em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós temos iniciado no domingo passado uma série de mensagens que tem o tema amar, ensinar e servir. Apresentamos no domingo passado esse slogan que traduz aquilo que se espera de cada membro, cada congregado da igreja. Cada crente é esperado que esteja investindo a sua vida em amar, ensinar e servir. E a nossa igreja, na sua identidade, tem estabelecido uma declaração de missão, uma declaração de visão. A declaração de missão diz: alcançar pessoas para vivenciar plenamente o Evangelho de Cristo. Vamos dizer juntos? Alcançar pessoas para vivenciar plenamente o Evangelho de Cristo. Mais uma vez, alcançar pessoas para vivenciar plenamente o Evangelho de Cristo. Toda essa frase se traduz até no texto que o irmão Délcio apresentou, de João 10:10, quando o Senhor Jesus diz: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Vivenciar plenamente o Evangelho de Cristo é poder aplicar na vida aquilo que o Senhor Jesus nos traz, para que tenhamos vida em abundância. Esse texto que nós lemos fala do início do ministério de Jesus. Muito provavelmente, Simão Pedro já tivesse tido outro encontro com Jesus, que aquela não fosse a sua primeira vez. Nós temos na narrativa dos evangelhos o primeiro encontro com Jesus narrado de forma levemente diferente, e isso aponta nessa direção, de que possivelmente, quando André, e que talvez tivesse sido João,
o companheiro de André, e que estavam seguindo a João Batista, e quando João Batista apresenta Jesus dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, esses dois começam a seguir a Jesus, e ao voltar para casa, André vem a Simão Pedro e diz: achamos o Messias, e o texto bíblico diz que ele o levou a Jesus. É provável então que Jesus fosse conhecido já de Simão Pedro em algum momento em que Jesus ensinava. É possível que Simão estivesse já admirado com o ensino de Jesus. Tanto que nessa hora, quando Jesus chega e o barco está na beira da praia, e eles estão lavando as redes, e Jesus diz: Simão, afasta um pouco o teu barco, vem comigo, afasta um pouco o teu barco. Simão imediatamente faz isso. Se ele fosse um desconhecido, por que é que Simão estaria atendendo? De repente chega alguém e diz: olha, vamos aqui mais para dentro com o teu barco. Que nada, rapaz, eu estou aqui lavando as redes, você vai me tirar aqui do meu serviço? Mas ele já tinha uma noção de quem era Jesus. E então Jesus diz: afasta um pouco o teu barco. E Jesus senta ali no barco e ensina as multidões. As multidões estão agora numa certa distância. A voz de Jesus alcança a todos igualmente. E então dali Jesus tem naquele barco o que a gente poderia dizer de um púlpito. Aquele barco se transformou agora num púlpito para o ensino de Jesus. Quando Jesus termina a lição, então ele diz para Simão: agora, vai para alto mar e lancem as redes de vocês. Jesus dá uma voz de comando. Ele encontra em primeiro lugar em Simão Pedro a disposição para servir. Porque naquele momento em que ele disse: afasta um pouco o teu barco, Simão prontamente o afasta e fica ali, mantendo o barco naquela posição, enquanto Jesus ensina. Mas ele encontra em Simão também a obediência à sua palavra quando ele vai mais longe. E ele diz: lancem as redes para pescar. E Simão naquela hora contesta aquela ordem de Jesus. Simão diz: mestre, nós pescamos a noite inteira. A noite inteira nós temos lançado as redes aqui no mar, fomos para vários lugares, várias posições, lançamos rede, recolhemos nada de peixe, lançamos rede, recolhemos nada de peixe, mas sob a tua palavra lançarei as redes. E o resultado foi aquela pesca maravilhosa. Eles têm que chamar os pescadores do outro barco para virem ajudar, e os dois barcos ficam tão cheios que o texto diz que quase vão a pique. O resultado daquela obediência à palavra de Jesus foi a experiência do poder de Deus, experimentarem o poder de Deus. Mas naquele instante, então, a narrativa nos diz que Pedro ficou atônito, e ele chega a dizer para Jesus: afasta-te de mim, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Afasta-te de mim, porque sou pecador. Nesta frase estava a consciência da divindade de Jesus. O entendimento é de que a presença de Deus consome o pecado. E então o pecador na presença de Deus seria consumido. A ponto de que quando Isaías tem aquela visão de um alto e sublime trono, e ele vê o Senhor e os serafins que estão à sua volta, a expressão de Isaías naquela hora é: ai de mim, porque vou perecendo, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. O mesmo sentimento se apodera de Pedro agora, porque agora ele tem a noção de que aquele homem, a palavra daquele homem tem poder. É aquela palavra que desde o princípio disse: haja luz, e houve
luz. E ele diz então: eu não posso estar na tua presença, retira-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Ele tem a consciência da divindade de Jesus, da santidade de Jesus e da sua própria natureza pecaminosa, do seu pecado. Ao reconhecer que Jesus é o Messias, aquilo que André tinha dito para ele, André tinha dito: achamos o Messias, e o levou a Jesus, e possivelmente aquela consciência vai se formando: será que André tem razão ou não tem razão? Será que este é o Messias ou não? É simplesmente um homem. Mas agora, ele tem a noção de que a palavra de André era verdadeira, e que ele está diante do Messias. E aí o Senhor Jesus faz um chamado para Pedro. O Senhor Jesus diz para Pedro naquela hora: não temas, doravante serás pescador de homens. Pedro, você ficou admirado com a quantidade de peixes que você pescou? Agora, quanto mais vale uma vida humana do que um peixe? Quanto mais vale uma vida humana do que talvez todos esses peixes juntos? O Senhor Jesus haveria de ensinar aos seus discípulos de que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Uma vida vale mais do que o mundo inteiro. E agora ele diz para Pedro: olha Pedro, você agora não vai ser mais pescador de peixes. Você vai ser pescador de homens. Na narrativa de na narrativa de Mateus, nós vamos encontrar que o Senhor Jesus diz: vinde a mim, e eu vos farei pescadores de homens. Aqui na narrativa de Lucas ele diz: você vai ser pescador de homens. Mas na narrativa de Mateus e de Marcos, nós vamos encontrar desta forma: o Senhor Jesus fazendo um convite, o Senhor Jesus abrindo a oportunidade: venha a mim e eu farei que você seja um pescador de homens. A nossa declaração de missão diz: alcançar pessoas para vivenciar plenamente o Evangelho de Cristo. Alcançar pessoas. Pedro teve que estender as redes. Nós estamos neste mês com a ênfase em missões nacionais. Tivemos testemunhos, tivemos ali uma jovem que disse: antes nós não conhecíamos o que era isso, agora a gente vê a alegria no rosto do povo. Pessoas que foram alcançadas para o Senhor Jesus Cristo. A gente teve o testemunho dos Gideões Internacionais aqui, com pessoas que tenham sido alcançadas com a distribuição de um exemplar do Novo Testamento. E o Senhor Deus, através do profeta Isaías, lá no capítulo 55, ele diz: assim como a chuva desce do céu e rega a terra, antes de voltar a subir, assim será a palavra da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz. A distribuição da palavra de Deus, então, é esse poder da palavra de Deus, que alcança pessoas. Cada um de nós tem a oportunidade de ser, como Pedro, pescador de homens, pescador de almas, de vidas para o Senhor Jesus, à medida que se coloca à disposição. A gente viu que na experiência de Pedro com o Senhor Jesus pediu primeiramente a Pedro: Pedro, afasta o teu barco, e Pedro obedeceu. Em seguida o Senhor Jesus disse: lança as tuas redes, e Pedro obedeceu. E diante de nós está também a ordem do Senhor Jesus, quando ele disse: ide, fazei discípulos de todas as nações. Ide, fazei discípulos. Essa ordem foi dada a todos nós.
Essa ordem foi dada para todos os seguidores do Senhor Jesus Cristo. E então, cabe a nós fazer como Pedro, cabe a nós fazer o que estiver ao alcance para alcançar os que estão ao nosso alcance. Nessa redundância, há coisas que nós podemos fazer. Nós podemos fazer algumas coisas, coisas estão ao nosso alcance, para que alcancemos pessoas que estão ao nosso alcance, pessoas que podemos chegar até elas de alguma forma, com o nosso testemunho de vida, com a nossa maneira de viver agradecidos diante de Deus, com a nossa maneira de reconhecer que Deus tem feito tanto por nós, que a nossa vida está acima do nível do merecimento. Muitas vezes podemos ter atitudes contrárias, atitudes de quem mereceria mais. E quando a gente pensa assim, a gente reclama de alguém, que prestou um serviço que não foi tão bem realizado, é alguém que é um vizinho que nos incomoda. E de que forma é que podemos agir de tal maneira que lembremos que essas pessoas também estão ao nosso alcance? Que o Senhor Jesus sofreu com pessoas à sua volta, mas Ele, na hora da sua morte, disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Muitas vezes as pessoas que mais nos incomodam são justamente as pessoas que mais precisam de conhecer o amor de Deus, de aprofundar-se a respeito do amor de Deus. Pelo desconhecimento do amor de Deus, é que agem como agem. E então precisamos ter a expressão desse amor para alcançar essas pessoas. Precisamos ter a disposição de obedecer ao Senhor Jesus Cristo para alcançar, não apenas essas, todas as pessoas à nossa volta. Nossa disposição como igreja, já temos declarado, é alcançar pessoas para vivenciar plenamente o Evangelho de Cristo. Como é que isso pode ser feito? Nós temos estabelecido diversas formas. Uma das formas é simplesmente você pegar a revista da igreja. Eu pego alguns exemplares da revista da igreja e coloco na portaria do prédio. E de repente aqueles exemplares vão desaparecendo. Intencionalmente, a revista da igreja traz em cada edição, além dos artigos que são de aprofundamento no estudo da palavra, de informação a respeito do trabalho da igreja, mas pelo menos um artigo tem o foco de compartilhar o amor de Deus, de transmitir a mensagem do Evangelho. Em alguns meses passados, as revistas acabaram rapidamente, e então ficamos sem revistas, e eu não levei as revistas para o meu prédio. E certo dia encontrei com uma senhora descendo no elevador, e ela disse: o senhor nunca mais colocou as revistas lá na portaria, traga pelo menos uma para mim. Simples. Os pequenos grupos que nós estamos chamando agora de pequenos grupos multiplicadores. E essa expressão de multiplicação é exatamente para abrir espaço para novas pessoas, e então convidarmos pessoas para participarem do pequeno grupo, visitarem o pequeno grupo, apenas uma reunião, venha conhecer, venha compartilhar um pouco daquilo que tem sido a nossa experiência no estudo da palavra de Deus. E aí você consegue que aquela pessoa vá na sua casa. Trazer para a igreja é mais difícil, mas leva na sua casa. No final do ano, aí você fica pensando: o que é que eu poderia dar de presente para os meus vizinhos? O que é que eu poderia dar de presente para aquela pessoa por quem eu tenho orado?
E aí você pode dar, por exemplo, um daqueles exemplares de estudos devocionais diários, dizendo: olha, que este ano seja abençoado cada dia pela leitura desses textos. Ou então você comprar um exemplar da palavra de Deus e doar àquela pessoa por quem você tem orado. E a oração é imprescindível. Nós temos o exemplo do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo vai dizer lá em Efésios capítulo 6, ao falar a respeito da armadura de Deus, da maneira como a gente pode se engajar nesse exército, não um exército de materiais bélicos, mas ele usa aqueles exemplos de uma armadura para dizer o que é que vai ser importante que esteja presente na nossa vida. E após toda a narrativa, toda a comparação que ele faz com a armadura, ele então diz: e orando em todo o tempo. Orando em todo o tempo. Quem é que está dizendo isso? Paulo. E aí eu repito para a igreja aquilo que já disse, né, de um professor do seminário, que dizia: o Paulão. A gente podia dizer o Super Paulo, aquele que foi responsável pela expansão da mensagem do Evangelho em todo o mundo conhecido do seu tempo. E ele chega a dizer: nas regiões aqui à minha volta, eu já não tenho mais onde pregar o Evangelho, porque em todo lugar eu já preguei. Esse Paulão, ele vai dizer aos crentes em Éfeso: orem em todo tempo e também por mim, para que me seja dada a palavra no abrir da minha boca, para com intrepidez anunciar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. A oração que acompanha então todas as nossas iniciativas de compartilhar aquilo que nós recebemos, de contar a respeito do amor de Deus por nós. E como disse também o irmão Décio, vai ter uma hora em que vai cair a ficha, vai ter uma hora em que o Espírito Santo vai tocar no coração daquela pessoa e ela vai dizer: é o amor de Deus. E então o amor de Deus vai preencher o seu coração, vai preencher a sua vida. Aquela sede que havia, aquele vazio, como já foi dito, que é do tamanho de Deus, estará agora preenchido, porque pessoas foram alcançadas com este amor de Deus. O que é que está a nosso alcance fazer? Que possamos ser instrumentos de Deus, com ações que às vezes são simples, como afastar o barco um pouco mais adiante. Ações simples como entregar alguma parte da palavra de Deus de alguma forma. Ações simples como dar um testemunho de uma vida agradecida a Deus, que procura aplicar no viver essa alegria transbordante de quem tem uma vida abundante. E que vidas sejam alcançadas. Estaremos continuando na nossa declaração de missão, na nossa declaração de visão, à luz da palavra de Deus. Daqui até o aniversário da igreja, estaremos meditando nesses temas, à luz da palavra de Deus. E que o alcançar seja uma meta que coloquemos diante de nós, em todas as nossas atitudes, em todas as nossas ações. Pessoas precisam ser alcançadas para o Senhor Jesus Cristo. Teremos agora um momento de dedicação de dízimos e ofertas. Os amigos que nos visitam não se sintam pressionados a participar deste momento. É algo que cada membro e congregado da igreja o faz com alegria, voluntariamente. Eu digo para os irmãos que eu não sei nem, às vezes um irmão chega para mim e diz: olha pastor, eu não tenho conseguido entregar o dízimo porque eu fiquei desempregado. Meu irmão, eu não estou nem sabendo. Eu não vou ver quem é que entrega, quem não entrega. É algo voluntário, seu, entre você e Deus. Quanto é que você entrega? É entre você e Deus. Cada um contribua segundo propôs no seu coração. A gente tem
a 10ª parte como referência, mas o que vai dizer é o nosso amor a Deus e aquilo que nós queremos então investir na sua obra. Mas cada um faz voluntariamente, com alegria. A palavra de Deus diz: Deus ama ao que dá com alegria. E este é o momento de adoração ao Senhor através dos nossos bens. E então temos tido a prática de que os dízimos a gente entrega na igreja, a gente participa das decisões da igreja e então a gente participa das decisões a respeito da aplicação desses recursos. E além do dízimo, a gente entrega uma oferta, e aí a oferta a gente pode direcionar. Por isso, nesta manhã eu gostaria de apresentar 2 desafios. Um é o desafio que já foi colocado aqui, de investir na distribuição de Novos Testamentos, da palavra de Deus de diversas formas. E então, se você colocar no seu envelope aí, Gideões, então o que entrar com este título será direcionado para esse fim. O segundo diz respeito a um desafio que já temos apresentado à igreja. Na última viagem missionária, tivemos contato com uma missão aos surdos e sentimos a necessidade de Bíblias para eles, sendo que nós levamos exemplares de Bíblia, como nós temos. Só que os irmãos podem imaginar que o aprendizado para os surdos é algo um pouco mais complicado do que para nós. Para nós que conhecemos as palavras, que aprendemos as palavras desde cedo, é diferente de alguém que nunca ouviu nada e de repente aprender o que são palavras, o que é que significam esses símbolos, não tem nada a ver com nada do universo deles. E então a Bíblia para eles é uma Bíblia que é apresentada muito mais em imagens do que em texto. E então as histórias são contadas com texto, mas com imagens. E a Bíblia que tem sido adotada lá naquela missão custa R$ 39,00 o exemplar. Se você deseja doar a Bíblia desse modelo para ser enviado para aquela missão ali no estado de Alagoas, na cidade de Arapiraca, você pode colocar surdos. Se você colocar surdos, os recursos, ambos serão aplicados na palavra de Deus, né? Os 2 desafios hoje são da palavra de Deus. Gideões ou surdos, e serão transformados em Bíblias que serão encaminhadas, a dos surdos serão encaminhadas então para a missão lá em Arapiraca, e os Gideões serão encaminhados para os Gideões internacionais, que vão transformar isso em Novos Testamentos, que serão distribuídos tanto aqui no Brasil como ao redor do mundo, como foi aqui apresentado. Vamos ler o texto indicado da palavra de Deus para esse momento, e que se encontra em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 3. Deuteronômio 32, 3. Leiamos. Porque proclamarei o nome do Senhor, engrandecei o nosso Deus.